Mas então surge um ciborgue saindo debaixo da terra como se fosse um fantasma, uma capa branca cósmica, corpo cromado e símbolo da harmonia planetária na testa, que na verdade era um orbe mágico ascendente, seu nome, Vigilante Astral. Calculando impacto. Iniciando execução letal. O céu se rompeu em estrondos supersônicos. Em uma fração de milésimo de segundo, o vigilante ascendeu a mais de 1000 metros de altitude, rompendo a atmosfera local como uma lança estelar. Seu corpo brilhou em um azul metálico, com densidade molecular elevada ao extremo. Durante 10 segundos, ele se tornara indestrutível. Um clarão cegante explodiu sobre Brasília Mágica. Descendo em linha reta como um míssil divino, o vigilante perfurou o céu e atingiu o tórax de Bastian como uma bala etérea absoluta. O impacto reverberou como uma calamidade. O ar foi sugado violentamente, abrindo um vácuo que colapsou 3 edifícios mágicos adjacentes, sugando a vida e a estrutura das construções como se fossem de papel, que logo implodiram em poeira arcana e aço derretido. Bastian cambaleou. Pela primeira vez, o chão rachou sob seus pés, ondas sísmicas se espalharam como a fúria de um deus irritado. Mas então, a verdadeira monstruosidade despertou. Bastian ergueu os olhos, a sombra do sorriso reaparecendo nos lábios. Seus músculos pulsaram, e em um rugido abafado pela pressão mágica do impacto, ativou sua energia elementar combinada com magia espiritual. Como um feixe invertido de pura maldade, agarrou o vigilante pelo pescoço, mas não apenas por fora. Com garras ígneas e espectrais, mergulhou o braço dentro do próprio peito do vigilante, agarrando sua coluna vertebral por dentro, como quem segura o tronco de uma árvore para arrancá-la pelas raízes. Os olhos do vigilante tremeram, e pela primeira vez, ele sentiu o terror. Oh, você é máquina, então será fundido às minhas chamas, sussurrou Bastian. Um brilho dourado se acendeu em suas escamas. Em seguida, um calor solar, mais quente que o núcleo de uma estrela, brotou do interior de Bastian e percorreu o corpo do herói. A armadura blindada começou a derreter como cera. As engrenagens criogênicas explodiram e a densidade extrema do vigilante não foi mais do que combustível. Ele foi incinerado de dentro para fora. Num segundo havia uma lenda. No outro, havia apenas poeira. Cinzas cromadas flutuaram lentamente pelos céus de Brasília, como uma chuva metálica, caindo sobre o sangue e a ruína da cidade encantada. E Bastian apenas observava com desprezo. Como se dissesse: um inseto, com ilusões de glória. Do horizonte uma luz verde emanava de um feiticeiro. Seu uniforme era uma túnica verde esmeralda flutuante, combinada com um terno tecnológico futurista, um círculo mágico rotativo em volta do torso. Um anel de energia em expansão infinita sobre as suas 2 mãos. Seu nome: Mestre Arcano Verde. Por toda a linhagem dos feiticeiros supremos, queime nesta prisão arcana, monstro infernal. A voz do Mestre Arcano Verde ecoou pelo ar rarefeito de Brasília devastada, enquanto ele erguia o cetro dourado adornado por esmeraldas vivas que pulsavam com a força de séculos de magia condensada. O céu se rasgou em silêncio sepulcral, como se até mesmo o firmamento tivesse prendido a respiração. Milhares de runas ancestrais, vermelhas, verdes e negras, surgiram como constelações vivas, formando uma espiral mística no espaço acima de Bastian. Uma energia arcana densa, esmagadora e antiga como o tempo, convergiu sobre o tirano. Em menos de 1 segundo, um cubo multidimensional de energia se formou ao redor dele, selado por 12.000 conjurações simultâneas, cada uma com uma assinatura mágica única, codificada por gerações esquecidas de feiticeiros do país da magia. Lá dentro, o tempo colapsou sobre si mesmo, fluindo a 1 bilhão de vezes mais rápido. Cada segundo equivalia a milênios de dor. Bastian, preso,
Estava sendo submetido à força de uma gravidade esmagadora, superior ao núcleo de uma estrela moribunda, comparável ao evento de um micro-buraco negro tentando espremer até a alma do seu corpo. Do lado de fora, runas de contenção dimensional, mais de 1000, mantinham o impacto colapsado dentro do cubo, impedindo que a Terra, a Lua ou o próprio tecido do sistema solar fossem destruídos pela força da contenção. Fique milênios preso aqui, monstro! Gritou o feiticeiro, os olhos verdes flamejando em lágrimas que evaporavam antes mesmo de cair. Graças aos meus amigos, consegui tempo para conjurar essa magia. O sacrifício de vocês não foi em vão. Nós vencemos. Silêncio. De repente, o cubo começou a trincar. Uma rachadura brilhou como vidro prestes a estilhaçar. E então, o cubo explodiu como uma supernova controlada. O ar foi arrancado da atmosfera local. Um clarão silencioso, branco e cruel, expandiu-se como uma flor invertida de destruição. A detonação foi tão intensa que prédios mágicos a quilômetros de distância foram reduzidos a poeira cósmica, suas runas apagadas como velas diante do vento da morte. O mestre arcano verde sequer teve tempo de compreender. Uma língua de fogo vermelho e negro, surgida do epicentro da explosão arcana, o engoliu por completo. Seu corpo foi pulverizado instantaneamente, evaporando músculos, sangue, pele, alma e ossos com tamanha violência que nem uma cinza restou para contar sua história. Bastian, envolto em chamas vermelhas e negras como lava viva, saiu do coração do colapso com um sorriso de desprezo absoluto. Milênios de tortura em um piscar de olhos, feiticeiros e magos, são tão dramáticos. Ele sacudiu os ombros como quem se livra de pó. Seus olhos flamejantes e escamas intocadas cintilavam. Ele havia absorvido parte da magia dimensional. O monstro não apenas resistira, ele havia evoluído dentro daquela prisão temporal. Por fim, um tritão de cabelos negros, vestido em uma armadura escamada azul esverdeada, tridente de oricalco e visor aquático arcano. Em seu peito, um símbolo de um redemoinho oceânico sobre um trono. Seu nome, Guardião dos Mares. Se a terra sangra, as marés purificarão. A voz do Guardião dos Mares ecoou como um trovão líquido em meio à devastação mágica de Brasília. O chão vibrou com a presença do tritão ancestral, enquanto ele ergueu seu tridente reluzente em direção ao céu. As nuvens negras se abriram como véus rasgados, liberando uma torrente abissal que envolveu toda a praça central. Uma cúpula de água viva emergiu ao redor de Bastian, condensada a uma pressão de 1 trilhão de toneladas por centímetro cúbico, pressão milhares de vezes superior ao que é encontrado nas profundezas do núcleo de um planeta oceânico. Dentro dela, a água parecia ter consciência, formando tentáculos serpenteantes e correntes que esmagavam, rodopiavam e dilaceravam tudo o que tocavam. O guardião canalizou sua essência pelo tridente ancestral, absorvendo cada gota de água mágica da cidade, fontes, rios, canais, até a umidade do ar. Em segundos, criou um redemoinho de escuridão líquida, tão denso que a luz não conseguia penetrar. Era como aprisionar um deus dentro de um buraco abissal. Então veio a segunda etapa do ataque. Uma explosão de vapor assolou a área como um grito furioso da natureza. O calor e a pressão se chocaram com tanta força que uma escultura de gelo colapsada nasceu em frações de segundos, congelando o solo e os céus em um tornado cristalino que atingia as nuvens. Fragmentos de gelo cortavam a matéria como lâminas de adamantium, retalhando ruínas, fatiando torres, estilhaçando estátuas encantadas e até fragmentando o tempo em microdistorções. Tudo silenciou. Mas então, o redemoinho cessou, os cristais tombaram, a tempestade calou-se, e dele, Bastian emergiu, intacto. Nenhuma rachadura nas escamas, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Seu corpo estava coberto por cristais quebrados que reluziam como estrelas, mas nenhum deles havia conseguido sequer perfurar sua pele.
Em sua mão, o tridente do guardião, ainda pingando magia líquida. Com olhos semicerrados, ele girou a arma com desdém, analisando seu peso e equilíbrio como se fosse um brinquedo antigo. Eu realmente estava precisando desse banho gelado. Murmurou ele com um sorriso debochado e olhos incendiários. Antes que o Senhor dos Mares pudesse recuar ou reagir, o tridente foi partido ao meio como um graveto molhado. A vibração mística que antes fazia o chão tremer morreu com um estalo seco. O guardião dos mares arregalou os olhos, paralisado pela velocidade absurda com que Bastian se moveu. Ele sequer viu o momento em que foi tocado. Com um gesto despretensioso, Bastian agarrou o crânio do tritão com uma única mão, levantando seu corpo com facilidade assustadora. Seu sorriso se alargou em um prazer sádico. Você se acha senhor dos mares, mas diante de mim até os oceanos se ajoelham. E então cravou o guardião contra o solo com tanta força que o impacto partiu o chão em centenas de fissuras, abrindo uma cratera de dezenas de metros. O corpo do herói estalou, seus ossos trincando como vidro sob pressão extrema. A carne e a armadura do tritão foram esmagadas como massa, afundando em meio a um solo mágico agora rachado, vaporizado e escurecido pela brutalidade do gesto. A praça central, já devastada, perdeu seu último pilar sagrado, a fonte da vida das marés, que rachou e secou instantaneamente. Onde antes havia esperança e poder místico, restava agora apenas um buraco carbonizado, com um tridente partido e sangue místico fluindo lentamente como as últimas lágrimas do oceano.